Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Uma boa noite para você que está aqui acompanhando o Spirited junto com a gente. Esse é um trabalho junto da comunicação com a presidência e toda a equipe de comunicação daqui da nossa federação do Estado do Espírito Santo. Esse é o Spirited. Aqui a gente vai fazer 20 minutos de explanação e 20 minutos de perguntas e respostas. E hoje a gente tem a nossa querida Dalva com o tema Qual minha responsabilidade sobre a paz no mundo? Ela vai trazer isso para a gente. Boa noite, Dalva. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, Felipe. Uma alegria estar com vocês hoje. Bacana. Vamos lá, vamos começar. Pode ficar à vontade. Bom? Tá certo. Muito boa noite, meus amigos, queridos companheiros. Que Jesus possa nos abençoar, que a nossa federação possa prosseguir nesse trabalho dinâmico de divulgação do Espiritismo. E esse novo formato tem sido bastante produtivo. Vou colocar algumas ideias aqui a respeito do assunto e depois a gente pode trocar ideia, experiência, ou se vocês tiverem algum questionamento, eu posso esclarecer, estarei à disposição. Nós vamos falar da paz e tem propósito falar da paz, porque estamos no mês de maio. Maio foi o mês escolhido pela Federação Espírita do Estado para dar incentivo às reflexões sobre temas relacionados à paz, dentro daquele propósito da campanha, que é uma campanha nacional, Construamos a Paz Promovendo o Bem. Então, a ideia do mês de maio nasceu porque aqui, no estado do Espírito Santo, existem duas datas muito importantes que foram estabelecidas por lei, a Lei Municipal do Dia da Paz em Vitória e a Lei Estadual do Dia da Cultura da Paz no Estado do Espírito Santo. São esse estabelecimento dessas leis resultou de uma movimentação nascida dentro do movimento espírita. Eu vou contar um pouco dessa história também para vocês. Então, começamos considerando que a criatura humana, o homem, ele foi constituído por Deus para viver em sociedade. A vida social é importante para o homem. Quando nós estudamos a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos tem todo um capítulo que é voltado para o entendimento da lei de sociedade. Então, é uma lei divina que o homem viva interagindo com os seus pares, com seus contemporâneos. Por quê? Porque as potencialidades humanas se desenvolvem exatamente no contato, na convivência. Então, é um determinismo divino a vivência em sociedade. E nós, quando olhamos a nossa história, nós vamos perceber uma coisa assim muito problemática. É que nunca na face da Terra o homem usufruiu de uma hora de paz. Nunca. A nossa morada planetária, ela está continuamente ponteada de conflitos, de guerras. Quando a gente fala que não há paz aqui na Terra, é porque em todos os momentos da história sempre se pode localizar um foco de guerra. E até hoje, né? Hoje nós estamos vivendo uma situação que se dissemina agora bem próximo da Europa, que é a guerra da Rússia e da Ucrânia. E vários focos de conflito estão presentes simultaneamente a esses. Então, isso instiga a nossa reflexão para nós buscarmos compreender qual é a fonte dessa violência, por que isso acontece.
E aí nós vamos entender que o ser humano é um ser, é uma inteligência, é um ser espiritual, é um ser criado por Deus, com o objetivo de desenvolvimento das suas virtudes, mas no seu início ele é caracterizado pela ignorância. E essa ignorância é que acaba engendrando possibilidades de manifestações que não se fundam no ideal da paz, porque o espírito é também dotado de livre-arbítrio. Se Deus tivesse criado o ser humano para ser bom pela própria criação, ele não teria mérito na constituição do seu processo evolutivo. Então, o que é que a gente observa? Que há sempre essa coisa que a pessoa pergunta, por que Deus já não fez o homem para ser bom com esse determinismo? Não, o determinismo é de ser bom no seu objetivo, de atingir essa condição. Mas esse constituir-se como um ser pleno é da alçada da própria inteligência encarnada. O que fica patente é que Deus nos criou simples e ignorantes. Então, vivendo no mundo, interagindo com semelhantes, percebendo as consequências do próprio ato, sofrendo essas consequências, é que a criatura, essa inteligência, vai alcançar o entendimento de como construir essa realidade de paz que já povoa o nosso entendimento, o nosso desejo. O homem quer a paz, mas ainda não aprendeu a construir essa possibilidade. Então, é isso que a gente quer conversar aqui com vocês, para a gente tentar entender que todos nós precisamos concorrer para o progresso da coletividade. Essa é uma tarefa que Deus nos dá. Cada um tem uma missão dentro desse contexto. E a vivência tem sido repleta de conflitos e de sofrimentos, porque ainda não percebemos que as raízes da violência estão dentro de nós mesmos. Nós precisamos alcançar essa compreensão para aprender a erradicar essas raízes, desenvolvendo as virtudes correlatas, porque a raiz da violência, os espíritos têm nos ensinado, são o egoísmo e o orgulho. Estas duas matrizes, elas engendram todo o mal, todo o conflito, todo o sofrimento consequente. Então, nós precisamos aprender a esse caminhar no mundo, vivendo os desafios que este mundo nos traz, desenvolvendo as virtudes da humildade e a nossa amorosidade, exatamente para combater essas raízes. Às vezes, nós olhamos e achamos que a violência provém do outro, mas, na verdade, ela está dentro de nós. E também está dentro de nós a possibilidade de construir essa pacificação que vai ser uma conquista individual antes de ser uma construção coletiva. Então, cada um tem que buscar fazer esse caminho. E aí eu trago para vocês uma informação que está na questão 932 do Livro dos Espíritos, porque ela vai nos ensejar uma percepção de que não basta o trabalho individual consigo mesmo nesse processo de identificação das raízes para o desenvolvimento das virtudes, mas também é necessário que haja uma ação coletiva, uma interação com esse propósito. Essa questão 932, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte:
Por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons? Essa é uma boa pergunta, né? Claro que a violência, a agressividade, tudo isso que nos tira a paz, provém dessas raízes que nós podemos identificar o mal em nós. Então, por que no mundo predomina isso? Porque quando nós olhamos a sociedade, embora nós tenhamos a percepção de muitas pessoas já com bons propósitos, com boas iniciativas, a violência ainda campeia, tanto a violência urbana quanto essa violência entre povos, a violência entre classes sociais, as manifestações de intolerância, de preconceito, tudo isso está nesta raiz que produz muitos frutos ruins. A resposta dos espíritos em relação a esta pergunta de Allan Kardec foi assim: por fraqueza destes, dos bons, né? Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, estes são os bons, preponderarão. Então, no mundo, em sociedade, parece que predomina o mal, e parece que a influência do mal é mais prevalente. E essa impressão, ela está fundada na experiência de todos nós. Então, o que os espíritos dizem? Isso acontece porque aqueles que já se desenvolveram para a compreensão da necessidade de se educarem e de construir outro tipo de relacionamento com base na fraternidade, esses são tímidos, são mais recolhidos, não se manifestam com aquela ousadia, com aquela força, com aquela coragem que às vezes seria necessária. Então, e eles dizem, se os bons quiserem, eles vão preponderar, porque a lei divina é a lei do bem para todos. E toda vez que houver um movimento para a construção do que é bom para todos, vai haver o reforço das inteligências que trabalham junto à humanidade, mas que trazem para a humanidade essa intervenção divina, porque o idealismo da vida é chegar à felicidade, à plenitude. Estamos destinados a isso. Então, por isso que dizemos que a primeira coisa é a constatação de que as raízes da violência estão em nós. E nós precisamos, então, identificá-las e corrigi-las em nós. Mas também é preciso um trabalho coletivo, quando nós nos associamos a outras pessoas e conseguimos perceber esta possibilidade de construção conjunta, isso nos fortalece para vencer essa timidez, para superar esta limitação que fica assim igual um Dom Quixote, né? Quem é que não conhece essa famosa obra literária, que era um cavaleiro que lutava pelo bem, mas ele era um cavaleiro sozinho, lutando contra monstros que ele estava visualizando, sim, na fantasia que ele elaborava na sua cabeça. Uma pessoa sozinha, ela pode fazer pouca coisa, mas quando nós nos unimos, uma pessoa fortalece a outra e é possível construir essa realidade que nós desejamos. Então, qual que é a ideia? E essa ideia, ela está dentro do movimento espírita. A própria Federação Espírita Brasileira, no final do século passado, ela elaborou essa campanha da paz que tem esse slogan: construamos a paz promovendo o bem. As casas espíritas são espaços em que nós nos unimos para a construção de boas ações, ações de estudo, ações de acolhimento das pessoas
com dificuldades, com problemas, com sofrimentos, ações de evangelização da criança, do jovem, ação de apoio à população carente, fragilizada socialmente, ações também de entendimento da vida pelo estudo doutrinário, ações de apoio aos desencarnados, porque muitas vezes os nossos conflitos, eles não têm só a participação dos elementos visíveis aqui, às vezes são companheiros desencarnados que estão também criando dinâmicas de conflito na vida dos encarnados. Então, a Casa Espírita, ela oferece essa possibilidade. Então, é um espaço de construção da paz, promovendo todo esse manancial de atividades que se endereçam ao bem. Mas, juntamente com isso, a gente também pode constituir grupos que desenvolvam projetos sociais específicos, culturais também, de construção da paz. Essa ideia surgiu aqui no Espírito Santo no ano 2000. Foi uma ideia que aconteceu na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, um projeto que foi apresentado ao movimento espírita, de a gente analisar os 2000 anos com Jesus. E dentro desse projeto, houve uma conferência do Clóvis Nunes, que é um companheiro nosso lá de Feira de Santana, que veio nos falar sobre um projeto que ele estava desenvolvendo lá, que se chamava Paz pela Paz, um projeto cultural de construção da paz, de incentivo, fomento de atos de paz. Esse projeto motivou um grupo aqui do Espírito Santo a também se associar para construir essa realidade aqui. E foi constituído aqui foi constituída uma organização que foi chamada Movimento Paz Espírito Santo. Essa organização, ela tem 3 vertentes de ação: a paz social, a paz ambiental e a paz interior. Então, é uma proposta de reunir pessoas que queiram fomentar ações de paz e que queiram trabalhar culturalmente na construção desse ideal. O Movimento Paz Espírito Santo ainda existe aqui no contexto do nosso Estado, e foram muitas as realizações do Movimento Paz. E essas realizações, elas podem ser acessadas nos históricos que estão presentes também no YouTube, tem palestras, tem vídeos que falam desta realidade. Foram realizadas caminhadas pela paz, feiras da paz, Minuto de Paz, um festival de criação de vídeos que os jovens participaram muito, e havia cantatas pela paz. Toda essa ação, todos os projetos de paz social, paz ambiental, paz interior, são cabíveis dentro dessa ideia de promover a cultura da paz. Então, cada um pode dar sua colaboração. Nós estamos ainda voltados para esse ideal. Construamos a paz promovendo o bem, diz a campanha do Movimento Espírita. E já existe todo um conjunto de ações do bem na Casa Espírita que pode mobilizar a criatura para a superação dessas raízes da violência, para associação com outras forças e superação da timidez e dessa limitação que faz com que ainda no nosso mundo os maus estejam prevalecendo. Então, a partir do momento que nós entendemos que Jesus falou, eu lhes dou a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Essa fala de Jesus, ela nos leva a refletir
que a paz que muitas vezes nós entendemos no mundo é mais o sossego. Paz, sinônimo de sossego. Essa não é a paz de Jesus. A paz de você querer ficar tranquilo, ficar num espaço bonito, olhando a natureza. Essa não é a paz de Jesus. A paz que Jesus nos propõe é aquela de conciliação entre a nossa consciência, que a nossa consciência, ela contém as leis divinas. E nós sabemos dentro de nós mesmos a que estamos destinados, a esse caminho de desenvolvimento pleno da nossa virtude. E a realização da tarefa que nos cabe. Então, a nossa consciência, ela já diz qual é o caminho. Nós precisamos criar para nós a determinação de realizar a tarefa que nos cabe no cenário em que fomos chamados a viver. No isolamento, ninguém progride, mas na convivência com o outro e nesse processo de autoeducação e, ao mesmo tempo, associação com aqueles que também querem trabalhar na construção desta paz, nós vamos nos fortalecer nesse ideal, superar as nossas inibições e realizar o propósito de ampliar no nosso mundo as possibilidades de uma cultura diferenciada desta que ainda aí está. Caminha o mundo para esse novo tempo, que nós possamos acelerar o nosso passo, porque a transição está em andamento e vem aí esse mundo de regeneração, que é um mundo em que reunirá os que já conseguiram essa pacificação interior, conseguiram também tornar-se agentes da paz. Então, maio, Dia Municipal da Paz em Vitória, último domingo de maio, que também é o Dia Estadual da Cultura da Paz. Neste mês, o Movimento Paz não está promovendo as atividades que promovia. Nas nossas casas espíritas, seguimos construindo o bem, mas podemos fazer algo mais. O que é que nós podemos inventar no último domingo de maio? Vou deixar o desafio para vocês pensarem em alguma coisa que se possa fazer para celebrar a data e para ampliar esse ideal da paz, dessa construção que depende de nós. Muito obrigada aí pela atenção de vocês, hein? Bacana, bacana. Esse tema da paz é muito importante, porque uma coisa que me chamou muita atenção, você falou que a gente não teve ainda nenhum momento de paz, né, 100% no planeta. A gente sempre viveu guerras em diversos lugares diferentes, situações diferentes, né? Verdade. A Lúcia está fazendo uma pergunta que ela fala aqui, né? De forma prática, como podemos nos comprometer com a construção da paz nas nossas relações cotidianas? Ai, sim, uma ótima pergunta, hein, Lúcia? Porque nós entendemos que as raízes da violência, elas estão no orgulho e no egoísmo. E no cotidiano das nossas relações, as manifestações de orgulho e egoísmo, elas engendram uma vivência conflituosa, cheia de sofrimento. Aquela história, se cada um defende o seu lado, fatalmente duas pessoas se confrontarão. Então, o desafio de forma prática para a gente poder se comprometer é compreender, à luz da doutrina espírita, a doutrina nos ensina isso, que as relações que estão construídas no nosso cotidiano, elas não são casuais. Essas pessoas com as quais nos relacionamos,
tem algum vínculo conosco de outras etapas. E essas outras etapas foram em momentos que nós éramos ainda piores do que agora. Não é verdade? Porque a gente está sempre progredindo. Nós evoluímos e nos melhoramos. A versão atual, nossa, é a melhor de todas as encarnações, né? Dentro da lógica da evolução, essa é a melhor versão, mas ainda sendo a melhor versão, nós reconhecemos que a nossa atitude, muitas vezes, ela produz o sofrimento no contexto em que nós vivemos. Então, o segredo da história toda está nesse entendimento que essas relações não são casuais, elas têm um motivo de estar no nosso caminho. Todos nós que convivemos, nós temos algo a ensinar e algo a aprender com aqueles com quem convivemos. A disposição de olhar a vida por esse prisma, aí que Jesus falava assim, veja quem tem olhos de ver, nem todos têm olhos de ver. Então, o Espiritismo chega na nossa vida para nos possibilitar abarcar aquilo que não está na aparência das coisas, aquilo que está no plano da energia nesse processo. E há duas indicações de recursos que Jesus nos faz neste momento de você observar como é que se constrói a paz dentro desse contexto do cotidiano. Vigiai e orai, disse Jesus. Então, ter um comportamento de refletir antes de agir. O movimento vai surgir na nossa cabeça, antes de se transformar em palavras, vamos dar uma examinada. De que fonte vem esse impulso para dizer o que a gente está pretendendo dizer, para agir da maneira como estamos pensando em agir? Isso é o sentido da vigilância. E se está muito difícil, a oração é um recurso, porque os bons espíritos nunca negam a ajudar-nos nesses momentos mais problemáticos do nosso caminho evolutivo. Vigiai e orai, e aí sim, vamos construir a paz nessas relações, né? Legal. Tem uma pergunta do Emilson, na verdade são algumas perguntas em uma. É possível ter paz no mundo de provas e expiações se estamos em graus evolutivos diferentes? Primeira pergunta, aí depois eu faço a segunda. Tá bom. Então, é possível sim, é possível. Olha, nós entendemos assim, né? No quadro evolutivo da humanidade, a humanidade viveu o período da infância antes de Jesus chegar ao mundo. Quando Jesus chegou ao mundo, quando ele veio, isso indicava já haver um desenvolvimento suficiente para a compreensão da mensagem que ele trazia. Então, Jesus esteve no mundo revelando que nós já estávamos com uma certa maturidade para compreender a construção dessas relações com base no respeito às diferenças. Jesus conviveu com pessoas de todos os tipos, inclusive com agressividade muito forte. E ele manifestou todo o tempo não só respeito, quanto amor a todas as criaturas. Então, são duas etapas que nós precisamos desenvolver. No primeiro momento, respeitar as pessoas, não impor a elas aquilo que a gente já percebe, né? São níveis diferentes, cada um está vendo da sua perspectiva. Então, nós não podemos obrigar as pessoas, nós não podemos nos impor às pessoas, nós devemos respeitá-las. Agora, nós podemos colaborar para que elas percebam. Nunca será com agressividade, com sermão,
com qualquer tipo de imposição que nós vamos conseguir isso, porque toda vez que você critica alguém, a pessoa se fecha ao contato. Então, ninguém gosta de palavras de crítica. Então, nós respeitarmos a pessoa, mas sabermos pontuar para que ela seja instigada a pensar, a olhar por um outro prisma e, principalmente, exemplificar aquilo que nós já conseguimos alcançar. Foi o que Jesus fez, né? Então, a possibilidade existe, mas nós já vivemos mais de 2000 anos depois de Jesus e não aprendemos ainda nem o respeito, não é? Nem o respeito ainda conseguimos aprender, quanto mais o amor, né? Mas não devemos nos desanimar, não. A possibilidade existe e podemos caminhar para ela, não é? E aí, ele faz uma outra pergunta aqui junto. Como disse, muitas influências de espíritos desencarnados provocando conflitos. Como isso é permitido? A questão é que Deus nos criou para interação. O ser inteligente é dotado de recursos para interagir. É por isso que ele nos dá a condição do livre-arbítrio, a condição do discernimento, a condição da linguagem. Todo esse processo interativo que é fundamental para o crescimento da criatura não está restrito ao mundo dos encarnados. Existe no mundo dos desencarnados que interagem também entre eles, e existe entre os dois mundos que interagem entre si. A influência má, a influência obsessiva que acontece, não é por conta de determinismo divino, não. É por conta da liberdade que Deus nos dá. Nós somos seres dotados de livre-arbítrio. E se não somos bons ainda quando aqui encarnados, não vamos virar bons depois de desencarnados. A nossa interação vai continuar produzindo o mesmo tipo de prejuízo. E esse prejuízo é patente, é real. As casas espíritas, todas as casas espíritas, tem reuniões de desobsessão, reuniões de atendimento espiritual, e esses exemplos estão muito patentes e visíveis. Deus, ele permite que nós exerçamos a nossa liberdade, ele não se intromete na nossa liberdade. Mas nós vamos viver as consequências e vamos aprender com o sofrimento. O sofrimento é pedagógico, não é? Então, não é que Deus esteja permitindo ou promovendo. Nós é que estamos promovendo, porque as fontes do mal estão em nós e ainda não nos dispusemos a sanar essas fontes, né? Tem uma pergunta muito legal também, que como é que a gente pode construir a paz nas redes sociais? Se tem alguma ação pontual que pode influenciar positivamente? Eu acho que esse aí é um excelente projeto, não é? Para a gente pensar agora que a pandemia descortinou esse mundo que, para o espírita, pelo menos que eu me lembre, era um mundo muito misterioso, muito enigmático. O movimento espírita era muito tímido, né? Nas redes sociais e nesses espaços virtuais. A pandemia obrigou a pessoa a aprender. Então, um excelente projeto seria a gente pensar até nessa ideia. A campanha da paz, construamos a paz promovendo o bem. Que tal lançar uma proposta aí, vamos construir o bem nas redes sociais? Aí vou convocar a turma jovem para pensar essa ideia, que seria excelente lançar agora no mês de maio, no último domingo que a gente comemora o Dia da Paz, não é? Seria muito bonito essa ideia. Maravilha. Bom, é isso. Não temos mais perguntas no chat, mas deu para a gente. Teve uma participação legal aí da galera.
E você pode entrar nas considerações finais, Dalva. E vamos para o encaminhamento aí. Que bom. Eu gostei muito das perguntas. As pessoas estão realmente conectadas com o tema e instigaram para a gente considerar outras coisas muito importantes. Então, quando foi lançado o movimento Paz pela Paz, que é o movimento de Feira de Santana, teve uma música que foi feita pelo Nando Cordel, que acabou virando uma espécie de hino da paz. E o Nando Cordel constrói a música assim: a paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza eu sou feliz. Então, olha que expressão bonita nesses versos, né? Você entender que esse movimento não vai surgir na sociedade se não começar dentro. E começando dentro, num processo de autoeducação. Esse é o trabalho interior que precisa ser feito, a paz interior. Mas, na sequência dessa paz interior, nós precisamos caminhar para a paz social e a paz ambiental. Sem respeito ao meio ambiente, sem que a nossa casa planetária esteja bem organizada e sem relacionamentos interpessoais respeitosos e amorosos, essa realidade não se fará no nosso contexto. Nós precisamos nos tornar agentes da paz, porque ainda que o mundo siga em conflito, nós estaremos nos inscrevendo para renascer quando a nossa terra for um mundo regenerado, né? E se a gente continuar aguerrido, não vamos ter essa chance. Eu vou aqui me despedir, desejando a vocês boas reflexões a respeito do assunto. Um mês de maio cheio de paz e que a gente produza com a nossa criatividade, cada um possa produzir uma ideia boa para colocar na rede social no último domingo de maio, que é o Dia da Paz, Legal. no nosso contexto. Muito obrigada pela atenção, que Jesus nos abençoe. Obrigado, Dalva. A gente agradece a participação. E na semana que vem, a gente tem a Juliana Arcanjo com o tema Ansiedade, Medo, Solidão e o Sentido Existencial. Então a gente aguarda vocês na semana que vem, sempre terça-feira, às 8 horas, tá bom? Um abração e tamo junto. Obrigado.